carcerário, né? Um grupo muito coeso, muito homogêneo e que nos deixa muito orgulhosos pelo compromisso que tem com as questões do sistema prisional. Nós estamos vendo entrar agora também a Valdirene Dalfenbach, que dispensa apresentações, né? Val, vai poder ficar mais tempo ou... Eu vim aqui justamente para dizer que eu fui roubada para uma outra agenda. Estava programada para essa já há bastante tempo, a convite da Cíntia, mas hoje foi um dia conturbado e eu não vou conseguir ficar, mas eu queria ter vindo aqui pelo menos para dizer que queria muito participar, vê-los novamente, é um grande prazer. Uma pena, então, querida. Um abraço. A gente comprou. A próxima agenda, eu me comprometo de novo a estar. Opa! Tá aí, Val. Estou indo. Tchau, Val. Um abraço. Tá bem, gente. Muito obrigada. Bom ver todas e todos. Nós combinamos um outro momento. Grande beijo para ti, tá? Com beijo, certeza tchau. ter outra oportunidade. Tchau. Tá bem. Então vamos fazer assim, ó. Vamos dividir a reunião do conselho numa primeira hora, onde a gente vai fazer essa conversa com o doutor João Marcos, e na segunda hora a gente resgata aqueles itens da pauta sobre carteiras de visitas, aquisição de itens para o combate e prevenção ao Covid nas unidades prisionais, a questão dos itens de higiene das bolsas dos familiares e, por fim, os informes diversos, tá? Pode ser assim? Sim, pode ser. Então, vamos abrir só uma rodada para cada um dizer o seu nome e qual a entidade que representa, e depois nós já passamos a palavra para o doutor João Marcos para ele fazer um panorama da situação atual do presídio regional e da penitenciária. E também, com certeza, as perspectivas em nível nacional que a gente tem visando, pelo menos, minimizar, né, a contaminação pelo coronavírus dentro do sistema. Eu vou falar o nome e a pessoa dá o seu boa tarde, tá? Então, Lisandra. Boa tarde. Então, eu sou do Centro de Direitos Humanos e secretária do Conselho Carcerário de Joinville. Lisete. Isso. Boa tarde, eu sou Lisete, do Conselho Carcerário. Ótimo. Irecê. Então, oi, boa tarde para todo mundo. Tudo bem, doutor João Marcos, Cíntia, todo mundo, Padre Carlinhos. E estamos aí, Pastoral Carcerária. Beleza. Vitor. Oi, boa tarde a todos. Sou advogado. Não sei se estou aqui representando efetivamente o AB, mas também faço parte do Conselho Carcerário de Joinville. Beleza. Lucas? Boa tarde, meu nome é Lucas Borba, sou repórter e militante do coletivo anarquista Bandeira Negra. Obrigada, Lucas. Padre Carlos? Então, boa tarde a todos aí, Padre Carlos, da Pastoral Carcerária, também estava atuando até o ano passado lá no Pará. Agora estamos com vocês aqui. Dos direitos humanos também, sempre na luta aí, pela vida. Muito bom te ter de volta, Carlinhos. Só lembrando, para quem não conhece, o Padre Carlos já foi coordenador do Centro de Direitos Humanos em Joinville, há algum tempo, né? Irma Quinis. Boa tarde, estou aqui, sou do Centro dos Direitos Humanos. Um abraço grande, doutor João Marcos.
Abraço. A Irma é fantástica, né? Ela lida com a tecnologia do jeito que tem que ser, usar para aquilo que serve para ela. E ela dobra, inclusive, o avanço tecnológico. Muito bom. O curso com a Dilma. Ótimo. Então, doutor João Marcos, a gente está acompanhando aí, né, pelos contatos que temos consigo e também pela imprensa e pelo monitoramento que a gente faz do presídio e da penitenciária, e temos visto que, infelizmente, nos últimos dias, a situação está se agravando, a exemplo que já acontece em nível nacional. Ontem, uma notícia muito triste de que temos agentes e profissionais da segurança contaminados, né, a despeito de todos os cuidados que a gente acompanha e está vendo que as autoridades estão tendo, mas parece que o inevitável está acontecendo, né? Então, eu vou abrir para a tua fala, e quando tu terminares aí, fique à vontade, 10, 15 minutos, o tempo que precisares, nós abrimos aí para que o pessoal do conselho, os conselheiros e conselheiras possam estar intervindo e fazendo essa interlocução contigo. Fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. E que bom ver todos vocês. A gente fica nesses trabalhos remotos, né? E acaba não tendo mais contato com as pessoas. E é sempre importante. E ainda mais importante se reunir com o Conselho Carcerário de Joinville, onde eu só vejo faces amigas, né? Então, eu me sinto muito tranquilo, muito à vontade para conversar com vocês, e é uma conversa com respeito às ideias de cada um, das suas histórias, das suas experiências, mas eu considero uma conversa entre amigos, entre pessoas que compartilham algo em comum, que é a bondade no que se refere à nossa vida, a forma de levar as coisas, né? Então, eu vou, assim, Irma, estava com saudades de você, hein? Ainda bem que ele e vamos aí em frente, né? Mas saudades de todos. Mas acompanho tudo. Acompanho tudo. Que bom, que bom. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da situação do Complexo Prisional de Joinville e, é claro, trazer um pouco da situação do panorama nacional, que eu não tenho tantos dados e conhecimento. A Val poderia trazer isso para a gente melhor, mas ela realmente teve que sair, e eu sabia, por causa do Conselho Nacional de Justiça, ela os dias são muito atribulados lá para ela, e ela, nesse momento, está numa reunião bem urgente que está acontecendo lá. Mas sobre a situação nacional, o principal problema do sistema prisional e a pandemia atualmente é o Distrito Federal. O Distrito Federal tem lá mais de 1.000 detentos, já deve estar batendo os 2.000 detentos infectados, e algumas centenas de agentes penitenciários, o que hoje chamam de policiais penais, também. O Rio de Janeiro também apresenta alguns problemas sérios, na realidade, todos os estados da federação. E, dentro disso, os problemas maiores que eu estou percebendo é que os instrumentos de fiscalização, sejam os conselhos da comunidade, sejam os mecanismos de combate e prevenção à tortura, centros de direitos humanos, esses instrumentos, essas organizações, essas instituições não estão tendo acesso
não só não tem acesso às unidades prisionais, tem suas entradas impedidas por questões sanitárias, como não tem acesso aos dados, não tem acesso a quem está morrendo lá dentro e quem está sobrevivendo e quem está doente. Até pouco tempo atrás, existiam estados da federação onde a detento que morria não era mais levado ao exame ao Instituto Médico Legal para fazer a perícia, para saber do que morreu. E era simplesmente enterrado. Então, esse eu estou vendo como um dos problemas radicais na tentativa de combate e prevenção à disseminação do vírus no sistema prisional, porque nós não estamos tendo esses dados com clareza, além das subnotificações, obviamente. Particularmente aqui em Joinville, o meu proceder, desde sempre, e desde que foi declarada a pandemia e foi anunciada a pandemia e passamos a tratar da pandemia no Brasil, é que o complexo prisional, tanto o presídio quanto a penitenciária, observadas as medidas sanitárias, os controles de entrada, de temperatura, de higienização, de EPIs, isso observado, essas organizações têm franco acesso. O Conselho da Comunidade, se desejar ir amanhã lá por um representante seu, irá. Apenas, obviamente, em razão da pandemia, penso eu, que é razoável comunicar antes ao diretor. Ao pé da letra, não precisaria comunicar. Mas é uma situação grave e talvez a comunicação prévia seja interessante para que haja essa recepção. Mas as entradas nas galerias podem ser feitas desde que sempre respeitadas as medidas sanitárias, né? E isso tem protocolos, existem protocolos de saúde que podem ser feitos. Então, o que eu estou tentando, neste momento, em Joinville fazer, e instaurei um procedimento de inspeções, em que eu tenho feito as inspeções conforme uma orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça, que devem ser a inspeção para efeito da pandemia, o que o juiz deve avaliar, o que ele deve perguntar, o que ele deve buscar saber. Fiz essas inspeções, tanto no presídio quanto na penitenciária, uma na semana retrasada, outra na semana passada, ou anterior. Fiz autos de inspeção, fotografei, entrevistei presos, entrevistei agentes penitenciários, fiz uma série de questionamentos aos diretores e aos responsáveis pelos setores de saúde, coloquei tudo num auto e instaurei um procedimento onde eu chamei a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Conselho Carcerário para participar, como um comitê de acompanhamento da situação pandêmica no contexto atual do sistema prisional. Eu acredito que, com isso, a clareza virá. E, assim, a gente vai poder demandar mais do Estado e até mesmo do juiz da execução. Eu tenho, desde de março, o procedimento que eu tenho feito, assim que o Brasil, assim que a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia, já imaginando que isso poderia acontecer, que isso viria para o Brasil e que o sistema prisional seria um dos principais afetados. Desde o início de março, eu comecei com reuniões com os diretores da penitenciária e do presídio para saber como que eles fariam, que protocolos seriam tomados, porque os detentos seriam infectados, os agentes penitenciários seriam infectados e o que seria feito. Como que a gente evitaria que isso acontecesse e, se acontecesse, quais os protocolos tomados. A partir ali da metade de março, eu já, seguindo a recomendação de 17 de março do Conselho Nacional de Justiça, mas já com essa intenção, e essa recomendação veio
para sustentar mais, fundamentar mais as decisões que eu tenho tomado, no sentido de conceder prisões domiciliares para detentos em grupo de risco, idosos, mulheres grávidas, lactantes e que tenham filhos menores de 12 anos, e pessoas do regime semiaberto que já trabalhavam fora e retornavam à noite, e as pessoas do regime semiaberto que estão com o aberto mais próximo agora no ano de 2020. Para todas essas pessoas, algumas em caráter geral, no processo geral, com a concordância da promotora de justiça, foram feitas as liberações com tomadas de termos de compromisso de prisão domiciliar, independentemente de monitoramento eletrônico, porque não tem tornozeleira para todo mundo, e muitas outras, especialmente na questão de saúde, a decisão é individual, caso a caso. Agora, inclusive, dos regimes semiabertos e tudo mais, as decisões estão sendo individuais, não são mais generalizadas. Mas, naquele primeiro momento, foram mais generalizadas e 150, 200 pessoas, tanto da penitenciária quanto do presídio, acabaram indo para as prisões domiciliares e, depois disso, nas análises individuais. Hoje, nós temos aí um número da execução penal que ultrapassaria os 350 detentos e detentas que estão em prisão domiciliar nessas condições. Isso sendo feito, permitiu, muito embora a superlotação no presídio e a lotação máxima na penitenciária, permitiu que galerias fossem abertas, celas fossem abertas para efeito de triagem. Então, no presídio, a situação atual, e da última vez eu fui lá, contei o número de celas, vi os detentos que estavam lá dentro, são 7 celas no pavilhão 2 que estão vagas, destinadas a detentos que são presos, novos presos, que os juízes convertem em prisão preventiva e entram no presídio. Quando eles entram no presídio, se for durante a semana, eles já passam pela triagem da saúde. Se for durante o final de semana, é feita uma pré-triagem da saúde, mas ele vai para aquela cela. Então, digamos, a cela número 1. Todos os detentos, todas as pessoas que forem presas neste dia entrarão na cela número 1. Nessa cela número 1, elas serão acompanhadas pela equipe de saúde por até 7 dias. A equipe de saúde diz assim, que por 7 dias, se não apresentarem sintomas, nenhum deles, no 8º dia, eles ingressarão para o sistema. 7 celas dessa forma. No dia seguinte, é outra cela que é ocupada. No outro dia, outra cela que é ocupada. Na realidade, deveriam ter uma cela individual para cada um, mas isso não é possível. Então, a partir dessa triagem, os detentos que estão entrando no sistema, existe a certeza de que eles não estão infectados. Além disso, na penitenciária, existe lá um bloco que é chamado bloco semiaberto, né, que eu nunca aceitei como semiaberto, mas, enfim, tive que me render aos recursos ao Tribunal de Justiça, aceitando que aquilo seja um local semiaberto. Lá existem 180 vagas. O diretor da penitenciária, com as liberações do regime semiaberto para as domiciliares e os detentos em risco, idosos, conseguiu abrir cerca de 60 vagas no semiaberto. Então, na ala lá do semiaberto, existe um pavilhão, uma galeria que está sem ninguém até o momento. Para quê? Para que eventuais detentos contaminados, tanto do presídio quanto da penitenciária, e que sejam assintomáticos ou que tenham sintomas leves, que não precisem da rede hospitalar, esse detento será levado para esse ambiente e ali ficará em quarentena, aguardando passar e aguardando a sua recuperação. Sempre observado que, se ele apresentar um quadro que comece a ficar grave, a equipe de saúde fará o ingresso dele na rede de saúde pública, como qualquer um. Digamos, se eu tiver infectado, eu ficarei em isolamento no meu domicílio.
Se eu apresentar algum quadro mais grave, eu irei para a rede hospitalar. A audiência é que o domicílio do detento será naquele ambiente do semiaberto, lá das 60 a 70 vagas que foram abertas. A partir disso, das inspeções que eu fiz, das cobranças que eu fiz, os protocolos acabaram sendo feitos, conversei com os setores de saúde, a UBS no presídio está muito, muito dedicada, muito aguerrida nesse trabalho da saúde. Os profissionais da saúde da penitenciária também estão, mas eu sinto uma melhor estrutura no presídio, certo? Da UBS do presídio, eu vejo lá uma estrutura melhor. E o fato é que, acontecendo o que aconteceu ontem, eles já estavam, de certa forma, preparados. Eles não foi algo novo, eles saberam, opa, aconteceu. Qual o protocolo que nós temos que seguir? Temos que fazer isso, isso e aquilo. Eles já estavam capacitados para isso. E o que aconteceu foi que, no domingo, no final de semana, trabalhou um agente penitenciário terceirizado nos moldes seletistas, aqueles contratações temporárias. Esse agente trabalhou, eu não tenho certeza se ele trabalhou até segunda de manhã, mas enfim. E posteriormente a isso, ele viajou para Curitiba por algum motivo, e lá em Curitiba ele se sentiu mal e foi internado. E internado, ao que tudo indica, infectado com a Covid, estaria entubado. Esse agente teria um histórico de leptospirose. Então, ele já teria um problema de saúde prévio. O que imediatamente o diretor do presídio fez? Chamou todos os agentes que tiveram contato com ele, e ao que se imagina foi no alojamento, e passaram a testar todos os agentes. E a equipe de saúde também. Então, ontem foram testados, cerca de 50 pessoas foram testadas, 35 agentes penitenciários e 15 agentes de saúde, e dos agentes penitenciários, 6 apontaram estarem infectados. Hoje, eu tive conhecimento que hoje também mais um foi apontado. Então, são 7 agentes penitenciários infectados, que pelo relato são assintomáticos, mas estão em casa imediatamente. E os detentos, esse agente primeiro que está internado em Curitiba não teve, em tese, contato com os detentos. Não conduziu, não entrou em galerias, ficou só nos ambientes mais externos aos detentos. Mesmo assim, hoje, na data de hoje, qualquer detento que tenha alguma febre é imediatamente testado. E veja, eu estou falando isso no plano ideal e no plano como deve ser, porque a gente sabe, todos nós sabemos, né, Cintia e DC, todos nós sabemos que lá dentro é muito difícil, que as coisas não são simples. Mas, em princípio, é assim que está funcionando o fluxo. Se um detento diz, eu estou me sentindo mal, estou com febre, ele tem que chamar o supervisor avisa a saúde, ele é retirado com todos os cuidados de EPIs, face shield e tudo mais, retirado, levado para a saúde, e lá ele faz o teste. Enquanto não sair o resultado, ele não retorna para a cela. Se ele fizer o teste e der positivo, ele vai, e ele estiver bem, não estiver precisando do atendimento hospitalar, a equipe médica testa isso, ele vai lá para o setor de isolamento lá da penitenciária. Se for negativo, a equipe vai fazer análise ali, qual a doença que ele tem, e ele retornará para a cela. Tá certo? Se for positivo, ele não retorna para a cela. E todos da cela serão testados. Também. Esse é o fluxo. O diretor regional norte, João Renato, comentou comigo que está tentando, junto à Secretaria da Saúde, Estadual da Saúde e aos setores próprios, a possibilidade de encaminhamento de testes rápidos para todos os detentos. Todos os detentos seriam testados o quanto antes, independente de ter sinais ou não.
Ele está tentando isso hoje, não sei se até amanhã ele vai ter uma resposta, mas a gente estou demandando também perante a isso. Mais ou menos a situação é essa. Até o momento, eu não fui notificado e não teve relato de algum detento infectado. Mas essa informação eu vou ter mais agora para o final da tarde, que é quando a minha assessoria vai entrar em contato com a penitenciária e com o presídio para que eles nos informem. Enfim, o fluxo é esse. Eu acho que a Joinville, de certa forma, se preparou para isso. Isso aconteceria e nós temos que ter a clareza de dados e sermos muito transparentes. Quando eu falo sermos, é judiciário e executivo. Nós temos que ser muito transparentes e é para isso que eu peço a contribuição do Conselho da Comunidade que fiscalize e que demande isso e que, eventualmente, abra as portas e, enfim, né, com muita independência. A dificuldade que aconteceu já de ontem para hoje, e isso eu já tinha pedido ao DEAP, já tinha questionado o DEAP tem um plano de contingência que está nesses autos, doutora Cíntia, das inspeções, tem um plano lá, plano de enfrentamento da Secretaria de Administração Prisional, que tem todos os passos, tudo que deve fazer e tal. E ali tem uma previsão de acionamento de recursos humanos, que é o item 9.1. Quando agentes penitenciários ficam infectados, têm que ser afastados, eles têm que ser repostos. Esse plano de trabalho do DEAP prevê isso já. Só que de ontem para hoje, ninguém foi reposto. Então, hoje de manhã, advogados chegaram para ter o contato com seus clientes, não tiveram esse contato, porque não havia agente penitenciário fazer o transporte. Então, demoraram 2 horas, 3 horas. Foi bem complicado. Então, os 7 que se afastaram ontem e hoje não foram repostos. E eu imediatamente já fiz um despacho requisitando ao diretor-geral do Departamento Penitenciário a reposição conforme o plano que eles apresentaram. E eles têm que fazer, seja com contratação temporária ou não, porque senão vai se instalar o caos na falta de recursos humanos. E isso eles tinham que prever. Mas, enfim, a gente vai trabalhar. Eu acredito que ainda está dentro de uma possibilidade de controle da pandemia. Só que nós temos que ver um dia depois do outro com muita fiscalização e muita vigilância, tá bom? Mas era isso. Eu estou a postos agora para responder a perguntas e dizer que é um grande prazer estar com vocês aí. A partir do mais 5 e pouco eu tenho que me ausentar, mas aí eu aviso, a gente vai conversar. Tranquilo. Obrigada, doutor João Marcos. Eu só vou abrir para que o pastor Hernani cumprimente o grupo do Conselho Carcerário, ele entrou um pouquinho atrasado, e depois eu abro passo para as questões. Eu acho que o áudio não está vindo. Não. Pastor, não dá para ouvir. Também não estou ouvindo, nem vendo. Vendo eu estou, mas a voz não está. Nós vamos deixar o Hernani. Tenho 2 coisinhas ainda para falar que eu esqueci. Tá. Pode falar. A primeira questão das visitas que estão suspensas, as pessoas não entendem, acreditam que sou eu tenho esse poder para restabelecer as visitas. A suspensão das visitas é uma decisão do governo estadual e para toda Santa Catarina, e eu, como juiz da execução penal de Joinville, não tenho o poder de deliberar sobre isso. Num primeiro momento, eu até acredito que é uma medida razoável em razão das questões sanitárias. Mas, a partir do momento em que as visitas foram suspensas, eu demandei imediatamente da penitenciária do presídio medidas compensatórias e elas vieram com muita dificuldade, que foram os e-mails e as visitas virtuais.
O presídio está fazendo visita virtual mensal. A pessoa consegue fazer uma visita mensal. A penitenciária, pelo que eu sei, é a cada 15 dias. Mesmo assim, com muita dificuldade, porque a pessoa lá fora muitas vezes não tem o link, não tem a tecnologia, não responde, o detento fica sem respostas, mas é o que pode ser feito. A questão dos alimentos, que as bolsas pararam de entrar, isso escancarou o fato de que são os familiares que sustentam os detentos, né? Porque eles começaram a passar fome, e então eu demandei também uma complementação de um lanche, e os detentos do presídio que não tinham passaram a ter um lanche da tarde. Isso melhorou um pouco, eu já conversei com detentos, eles disseram, não, fome a gente não está passando mais, mas mesmo assim muito difícil. Eu tenho dito aos familiares que me procuram que eles querem doar, querem fazer doações, e eu não tenho como gerenciar isso, e eu acho que essa é uma questão que, se perdurar a suspensão das visitas, teria que se avaliar, talvez, através do Conselho da Comunidade e as direções prisionais, uma forma, não sei. Eu sei que tem unidades que têm pecúlio, né? O familiar vai lá e faz um depósito de valores, a própria unidade faz a compra, mas um dia depois do outro era só isso, então, tá bom? Obrigado. Beleza, obrigada. O Hernani deu uma banadinha ali para a gente se considera cumprimentado, né? Eu proponho que a gente abra a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, para que o doutor João Marcos responda numa rodada só. Pode ser assim? Pode. Eu tenho uma primeira questão. O teste que está sendo feito, doutor João Marcos, tem controle sobre que tipo de teste é e a qualidade desse teste? Então, eu peço que o senhor anote isso para os outros falarem e depois responder, né? Quem gostaria de falar, levanta a mão, que Padre Carlos está inscrito, pode falar. Não é errado, é bom saber nessas medidas que estão sendo tomadas, aí isso nos alegra também, né? E sabemos que é importante, né, somar as forças, juntos nós somos mais, e claro, nós da Pastoral Carcerária e também ligados à igreja, é importante a gente trabalhar na sociedade, dar a conhecer esses dados também, né, para a sociedade. Então, se também aí houvesse também alguma indicação do que a gente poderia também trabalhar mais nesse sentido, né, de conscientizar as pessoas, e qual o discurso que a gente poderia usar também para reforçar também o seu trabalho, né, como juiz, aí, como a gente poder também fazer a sociedade entender que, de fato, eu, pelo menos, não vejo que tenha aumentado essas liberações dos presos, tenha aumentado a violência na nossa cidade, não é? Sabemos que a questão doméstica, sim, mas, digamos, quer dizer, há possibilidades de a gente fazer uma execução penal, né, diferenciada, e que leve também a gente a contornar essas situações nossas desse gargalo que nós temos dentro do nosso sistema, né, prisional. Então, se o senhor pudesse dar algumas dicas para a gente, seria bom para nós também divulgarmos e ajudarmos nesse trabalho de conscientização. Vitor, mais alguém? Irecê, pode falar. Então. Já é a questão ali dos itens, né? Que as famílias se juntam. Inclusive, a gente teve uma procura num dia de 3 familiares, né? Uma advogada, doutora Albani Lara, acho que conhecem, né? Então, e com um grupo de familiares, eles compraram uma certa quantidade de itens de higiene e foram levar no presídio. Chegando lá, eles fizeram aquele procedimento, o senhor lembra, né, doutor João Marcos? O senhor autorizou a pastoral a levar e tal, né? Então, ela queria que a gente levasse. Só que como a gente também nós não tínhamos, né, não foi combinado nada, e quem estava encarregado de fazer compras era o conselho. Então, a gente até pediu para ela entrar em contato com o senhor para ver qual seria o seu direcionamento, e depois entrar em contato de novo conosco. Ela não entrou, porque eu disse que a gente não podia levar, né, tanto como os itens, a questão
da higienização e tal, e também os grupos, né, de risco a gente não teria, um pessoal assim já imediato e tal. E aí ela até ficou meio assim comigo, se o juiz autoriza, vocês levam, e como é meu pedido, vocês não levam, e tá. E aí, inclusive, eu acho que do mesmo grupo entrou em contato com outro agente da pastoral por outro meio, né, pela até do Facebook lá, sei lá o que, uma mensagem. Ela me ligou pessoalmente, e depois também alguém entrou em contato com a Lisete, porque no presídio, aí eles até queriam, porque parece que era uma quantidade assim razoável, até 700 desodorantes, mais sabonete, mais isso e aquilo. E eles lá informaram da mesma forma que sempre, né? Se a pastoral trouxer, nós aceitamos. E então, aí eu pergunto, né? Seria possível, né? Daí a gente até se organiza e de uma próxima, não sei se ela já levou ou não, mas aí a gente se organiza e vê essa situação. Seria Muito isso. bem. Mais alguém? Eu quero só, antes de o doutor João Marcos retomar a palavra, lembrar que nosso papel, enquanto Conselho da Comunidade, é um papel de monitoramento de políticas públicas, de denúncia de violação de direitos da pessoa presa e de preservação da dignidade da pessoa humana, seja agente, seja familiar, seja pessoa presa, seja servidor, né, ou contratado que está na comunidade carcerária, né? Eu resgato isso para dizer que o nosso papel nesse momento de estar levando itens, adquirindo através de penas pecuniárias, máscaras, desodorante, itens de higiene e outros, é uma excepcionalidade, dado ao tamanho da pandemia, né? Então, é claro que a gente não pode ver esse momento passar sem fazer essa contribuição, sem ser um instrumento para melhorar as condições dentro das unidades prisionais, né? Mas, realmente, é uma excepcionalidade provocada pela crise humanitária que estamos vivendo, né? Então, se ninguém quer colocar mais alguma coisa, eu passo para o doutor João Marcos. Pode ser? Com o senhor, doutor. Tá bom, eu vou começar pelo fim com a Irecê. Irecê, é o seguinte, concordo com a Cíntia no que se refere ao papel do Conselho da Comunidade e também ao fato de que estamos vivendo uma crise sem precedentes, Sim, crise humanitária sem precedentes, e que isso acaba sendo necessário. Inclusive, a própria penitenciária, se eu não me engano, também está com essa necessidade, porque o Estado não fornece desodorantes. Como o senhor falou, quem sustenta são as famílias. O Estado não fornece desodorantes, nunca forneceu. E a empresa que administra a penitenciária, por questão contratual, não precisa fornecer. Não precisa. Então, os detentos da penitenciária estão sem desodorante e higienização nesse sentido. Mas, olha só, a pastoral carcerária, em razão da sua tradição, sua idoneidade, sempre foi muito bem vista por todo o sistema e não será diferente. Uhum. É por isso que as pessoas acabam procurando a pastoral carcerária fazer essas entregas, porque aí o diretor da unidade prisional, sabendo que está vindo da pastoral, está sabendo a proveniência disso, a origem lícita disso, de que forma que foi arrecadado ou não. Os advogados não têm, na minha opinião, não têm legitimidade para pleitear em nome de grupos de familiares. Para isso, eles teriam que ter procuração de cada um. Uhum. Então, se algum advogado, encampando um grupo de familiares, faz alguma arrecadação, esse advogado, na minha opinião, deve se reportar à OAB, à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville, à Comissão de Assuntos Prisionais, seja qual comissão for, e dizer, olha, nós temos isso. E a OAB procurará a pastoral carcerária para fazer a entrega. Uhum. Porque aí teremos uma coletividade. Uhum. Certo? Então, não há essa possibilidade de um advogado a regimentar
e fazer a entrega. O Certo. caminho é que ele procure o seu órgão de classe, que é a OAB, que vai abrir as portas, tenho certeza que a OAB está muito preocupada com isso, e que vai fazer às vezes. E foi essa a minha recomendação, quando eu fui procurado. Ah, ela procurou o senhor, então? Procurou a minha assessoria, disse, olha, ela tem que, o advogado tem que procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para representar os jurisdicionados, independentemente de procuração. Uhum. Que ela não voltou a procurar a gente daí. Então, ficou nesse sentido, não sei se ela procurou a OAB. Não. Mas a gente tem que ter a noção, não ser refratário, tem que ter os braços abertos. Sim, porque pois toda por ajuda isso. é bem-vinda. Só que alguns protocolos, alguns cuidados devem ser tomados, porque senão lá na frente nós podemos nos arrepender. Exato. Isso. Então, esse foi o caminho que eu tomei e recomendo. Sobre a questão dos testes, Cíntia, eu ainda não tive contato com esses testes, mas são os testes, esses que estão sendo feitos no terminal central, esses rápidos, né, que para todos os efeitos são garantidos, mas e eu não tenho essa capacitação para falar, mas pelo que eu tenho ouvido, nenhum teste, mesmo sorológico, mesmo os mais aprofundados, esses testes rápidos, são 100% seguros. Eles têm falhas. E pelo que eu sei, o teste rápido tem um limite ali que deixa no meio termo também, e daí fica em observação. Tanto que o que foi confirmado hoje, como com a Covid, ontem, pelo que eu lembro, ficou em stand-up, ficou esperando, stand-by, esperando. Então, esse teste é o teste que está sendo feito na população em geral, são os testes rápidos que estão sendo feitos nos presos e nos agentes penitenciários. Sobre o discurso que a gente pode trazer para as pessoas, no sentido que, primeiro, eu ouvi muita gente dizendo, estão liberando bandidos, né? Não, liberando bandidos porque bandidos vão criar um pandemônio, mas, na realidade, o pandemônio está sendo criado pelo governo federal, né? É um pandemônio numa pandemia. A falta de coordenação nacional e de organização nacional no que se refere ao combate à pandemia está muito clara, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós estamos passando uma vergonha internacional. O problema é que isso está decorrendo, está trazendo mortes, né? E vidas estão sendo perdidas. Mas o fato é que, pelo que eu tenho visto, as pessoas que estão em prisão domiciliar, um percentual muito pequeno, não tem esses números, muito pequeno, está sendo presa novamente por um flagrante delito. Um número ínfimo, não tenho eu nem lembro agora se eu fiz algum caso, se eu fui comunicado de algum caso que a pessoa foi presa porque estava em prisão domiciliar em razão da Covid. O que as pessoas têm que entender, e esse é um argumento utilitarista, e eu não gosto muito desse argumento, mas às vezes é o que acaba convencendo, é que, olha só, se a Covid entrou no complexo prisional, é possível que, como uma boa parte dos detentos em grupo de risco que estavam doentes já tem as prisões domiciliares, é possível que não haja tanta demanda da rede hospitalar. Porque se a Covid entra no complexo prisional e os detentos em grupo de risco lá estão, eles irão todos imediatamente para a rede hospitalar e vão tirar as vagas de quem está solto. Então, a pessoa que está solto, que vai precisar de uma UTI, não vai ter UTI porque tem um preso que está na UTI. E o médico, a saúde, não faz distinção. É uma questão ética. O fato da pessoa ser presa ou ser solta não é critério para escolha de quem ocupará uma UTI. É óbvio, isso é óbvio. Mesmo porque, do contrário, seria criminoso. Então, as pessoas têm que entender que isso foi feito para o bem também
da população em geral. E mais, se hoje um detento for flagrado, for identificado infectado com a Covid lá dentro e não tenha Sim, tinha caído, mas... Então, né? Que deu uma caidinha ali. E Era não tenha um sintomas, repita. quer dizer que esteja bem de saúde, mas se o detento lá dentro for constatado que ele tem a Covid, né? Foi retirado, foi ali, teve um espirro, uma coriza, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, foi levado para o ambulatório fez o teste rápido e foi constatado que ele está com a Covid. Ele não pode entrar mais no sistema, porque senão ele vai contaminar os demais. Ele tem que ir para um espaço de isolamento. Esse espaço de isolamento só foi permitido porque as prisões domiciliares dos regimes semiabertos foram feitas. Porque se isso não tivesse sido feito, esse detento retornaria para a cela e contaminaria os 20, que contaminariam os 200, que contaminariam os 2.000 e que ocupariam a rede hospitalar. Então, é muito claro, essa questão é uma questão muito objetiva. Se isso foi feito, se as prisões domiciliares foram concedidas, é para preservar a saúde não só das pessoas presas, como das pessoas soltas. E parece que a população não tem essa concepção, muitas vezes nem autoridades têm. Mas talvez esse seja um recado que possa ser dado por todos nós, que o fato das prisões domiciliares acontecerem está fazendo com que a rede hospitalar não seja colapsada mais ainda com pessoas que estão presas e que precisem do atendimento médico em razão da Covid. Beleza. Essa infelizmente, é uma percepção na perspectiva da segurança pública que as pessoas não têm nos dias de hoje, cada vez mais, né? De que um sistema prisional humanizado e que consiga dar conta do cumprimento da pena dentro daquilo que a lei determina, ele representa um elemento significativo no conjunto da segurança pública na cidade, no Estado, de uma forma geral, né? Entender que o bem de uma pessoa, o bem do outro, é o meu bem também. Quando eu cuido do outro, na verdade, eu estou cuidando de mim. Se a gente começar a entender isso, não seria tão bom, né? E eu também tinha comentado até ontem com a Cíntia que também precisa ter conscientização do próprio judiciário, que, pelo meu ver, assim, eles não estão cumprindo. Na verdade, eles não têm o dever de cumprir a recomendação lá do CNJ, número 62. Mas tem muitos juízes que não estão praticamente nem aí, assim, eles estão mandando... estão prendendo preventivamente como se não tivesse uma situação de colapso no sistema prisional. Então, é difícil, né, tu tentar controlar algo assim, sendo que o próprio judiciário não colabora, né? Infelizmente, a gente lida com uma cultura preconceituosa, excludente, punitivista e seletiva, né? Então, realmente é difícil, e o contexto de intolerância e desgoverno, começando pelo governo Bolsonaro, que a gente está vivendo, isso nos coloca numa situação mais grave do que já era anteriormente, né? Eu quero dizer ainda que nós somos muito privilegiados em Joinville, atualmente, por contar com um juiz do quilate que é o senhor. A forma como o senhor conduz as suas decisões, com certeza, terá reflexos num futuro onde a história vai dizer quem é quem nesse período tão crítico do povo brasileiro e até da humanidade, né? E, por outro lado, já se consolida nas redes sociais e com juristas de renome, a prática de nós cobrarmos dos gestores públicos essa omissão ou essa comissão aonde a vida perde o valor
em função da economia, do mercado, do consumismo e de outras questões que não são relevantes nesse momento. O povo italiano está saindo na frente com essa prática, existem já inúmeras ações judiciais, tanto na esfera civil como criminal, e que vão cobrar, sim, dos gestores públicos e daqueles que têm o poder de decisão as medidas que tomaram ou deixaram de tomar nesse momento tão crítico, né? O futuro vai nos trazer essas respostas. Infelizmente, só no futuro. Eu abro agora para as considerações finais do doutor João Marcos, tem compromisso às 17 horas, e desde já agradeço muito a sua contribuição. Tá bom. Deixa eu só perguntar para o advogado, o doutor Vitor, que falou que não sabe se está representando a OAB ou não, mas é membro do conselho. O doutor já chegou a conversar com a doutora Maria de Lourdes para tentar resolver isso, para sair algo oficial? Ainda a gente não entrou em contato, eu também faço parte da Comissão de Assuntos Prisionais, né, de direito criminal, mas até o momento não tivemos nenhuma conversa com tanto a doutora Maria de Lourdes, até com o doutor Edmilson, né, que é o presidente, ele ainda também não se manifestou. É que eu acho que também não estava tão em pauta isso daí. Claro. Mas seria importante que o doutor procurasse a doutora Maria de Lourdes e né, conversasse com ela sobre essa questão, que é uma sugestão que a OAB oficialmente se faça representar no conselho. E o doutor seria uma pessoa né, bem colocada aqui. Mas enfim, é só uma curiosidade. Só nessa questão, cabe mais uma provocação da Secretaria do Conselho com um e-mail para a doutora Maria de Lourdes pedindo que nomeie como representante, que eu tenho certeza não haverá nenhum óbice. Sim. Nós já estamos anotando para fazer isso, para formalizar. Mas, enfim, eu agradeço a todos vocês e obrigado pelo trabalho que vocês têm feito, histórico e de resistência e de retaguarda às leis, à Constituição, aos direitos humanos. E assim, eu faço parte do sistema, eu sou o sistema, e a história vai me julgar enquanto parte do sistema. Vocês estarão certamente na parte da história dos lutadores e daqueles que nunca admitiram esse estado de coisas tão cruel no sistema prisional e nos direitos humanos. Mas é isso, estou com as portas abertas, vocês têm meus contatos, e a gente vai conversando, tá bom? E quem sabe numa próxima a gente consegue se reunir pessoalmente, né? Aí eu já quero alguma coisa lá no conselho, algo para comer, algo para beber, assim, porque e aí eu vou pedir para a Irma, porque eu sei que a Irma daí, né, resolve essas coisas e ela vai querer me agradar e eu vou com muito gosto daí. Tá bom. Esse privilégio, doutor João Marcos, é só para os defensores de direitos humanos. E, com certeza, o senhor está incluído. Tá bom. Obrigado. Tchau para vocês, tá? Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. Lisandra? Vou encerrar a gravação aqui, então, tá? Só um momento. Eu vou ter que sair também, gente. Eu tenho compromisso.